Pois é, Shirley, olha, desafio da baleia azul. Todo mundo está falando ultimamente sobre esse assunto que parece que já é algo que acontece em outros países, mas recentemente chegou aqui no Brasil. Se de repente você nunca ouviu falar sobre esse assunto, então esse jogo faz com que jovens e adolescentes tenham que executar tarefas que são enviadas via internet. Essas tarefas começam com situações simples, acabam indo para algo um pouco mais complexo, como automutilação, e pode terminar em suicídio. Minha pergunta, para começar, é a seguinte: por que adolescentes, por que pessoas tão novas, elas se prestam esse papel de realizar essas tarefas que são dadas por essas pessoas que criam essas atividades? Então, Wagner, esse jogo é uma coisa que a gente ainda não tem uma certeza, né? Existem muitas pesquisas sendo feitas a respeito disso ainda. Mas, ao mesmo tempo, isso não anula a preocupação que isso traz para os pais, para os professores, né? Porque o adolescente, ele não tem condição de ver a consequência daquilo que ele se envolve, ele não tem maturidade suficiente para isso. Então, o que esse jogo, na verdade, trouxe à tona, eu acho que foi uma preocupação maior que os pais, de repente, perceberam que o mundo virtual pode ser muito mais complicado para os filhos deles do que eles pensam, né? Eu acho que o jogo trouxe essa questão em algumas situações, é isso. Você estava dizendo que esse jovem ele não está preparado para entender as consequências de um jogo como esse. Exato. Por quê? O que acontece? Nessa idade, na adolescência, não se tem ainda condição desse tipo de tomada de decisão, por exemplo? Isso, exatamente. Eu acho que o que os pais poderiam pensar em pesquisar, de repente, é como é que funciona esse período da adolescência. Porque todo pai, quando chega nesse período, ele fala: meu Deus, o que aconteceu com o meu filho, né? Ele me obedecia, ele me escutava e de repente ele se afastou de mim, eu não consigo mais alcançar o meu filho, o que acontece? Até né? O pessoal diz que é a aborrecência. Aborrecência, tem muitas essas né? coisas, né? Então seria interessante que o pai entendesse algumas coisas importantes sobre esse período. Estudos da neuropsicologia dizem que o cérebro humano, ele não se desenvolve de uma forma homogênea. Em cada período da vida, as várias regiões do cérebro vão desenvolvendo e amadurecendo em ritmos diferentes. E existe uma área do cérebro que chama-se córtex pré-frontal, que ele é responsável por muitas coisas que já são atividades e coisas de adulto, mas que começa a amadurecer nesse período da adolescência. E por isso que a criança fica um pouco numa perturbação e não consegue muito entender o que está fazendo, coisas que estão se envolvendo em perigos. Então, ele não tem ainda madura capacidade, por exemplo, de organização, não tem madura capacidade de focar por muito tempo em alguma coisa. Então, são muitas coisas que estão diretamente ligadas ao comportamento dele nessa fase. Então, se o pai entender isso, ele consegue verificar o comportamento do filho e compreender como lidar com ele, né? Muitas coisas que acontecem nesse período também levam essa criança a não compreender, não tem maturidade suficiente para ver as consequências daquilo que ele vai fazer. Por isso o perigo de se envolver com um jogo como esse ou qualquer outra coisa, né, que possa trazer um perigo para ele. Então, outras coisas que também acontecem nesse período é que ele se torna mais irritável, tudo é muito exagerado, né? Quando ama é aquela paixão que parece que é o primeiro amor que vai ser para sempre, é uma coisa louca. E quando está com raiva, é um ódio profundo, é tudo muito intenso. Então, se o pai consegue entender esse comportamento, ele consegue acompanhar com facilidade ou de uma forma mais adequada o que está acontecendo com o filho. Então, ele tem que observar para que essas coisas que acontecem com o filho não levem a se envolver com coisas que ele não tem condição de compreender, né? Eu acho que é muito difícil o lado dos pais. Enfim, eu não sou pai, muito menos pai de adolescente, mas eu imagino, você tem lá um ser humano que não tem mais um formato de criancinha. Isso. Né? Ele já tem um corpo de moço, de moça, e o pai está vendo. Daqui a pouco é um adulto que está aí na sociedade. Exatamente. E olha como ele está se comportando. Isso. Então é legal essa informação que você está trazendo de como funciona
a formação dessa personalidade, um processo químico, né? Isso, exatamente. Que vai se dar no cérebro, que é próprio dessa fase. Então, daqui a pouco vai passar esse período e essa coisa do amor profundo, do ódio profundo, tende a diminuir. Outra coisa que acontece, que é importante que os pais saibam também, é que ele se volta muito para si. O adolescente. Ele desenvolve o que a gente chama de um raciocínio autorreflexivo. Então, ele começa a pensar, a criticar a si mesmo, aos outros. Ele fica um tanto quanto muito exigente consigo mesmo. Então, ao mesmo tempo, ele quer ser o melhor do grupo. Ele desenvolve uma curiosidade muito grande. Então, toda essa confusão emocional faz com que ele procure coisas que são desafiadoras, né? E por isso, o perigo, então, de se envolver com coisas relacionadas, por exemplo, a esse tipo de jogo, né? Então, existe um outro processo que é muito presente nesse período, que é a gente chama de sistema de recompensa. Como que funciona isso? O nosso cérebro tem, né, receptores para a dopamina, que é responsável pelo prazer e o bem-estar, né? Desde criança isso funciona na gente, né? O bebezinho, por exemplo, quando ele mama, que ele se sente satisfeito, a dopamina já começa a trabalhar ali no cérebro dele e ele fica, né, todo satisfeito, todo molinho. Então, esse desenvolvimento está sempre presente no nosso desenvolvimento. E no adolescente, ele tem 1/3 de receptores para a dopamina. Ou seja, tudo que ele quer para ter prazer precisa ser mais intenso. Então, ele precisa de mais velocidade, ele precisa de mais curiosidade, ele precisa de mais intensidade nas coisas que ele faz na internet. E ele, ao mesmo tempo, ele quer ser o melhor, o que foi o primeiro da sala que descobriu esse jogo. E ele entra num processo também que é um processo de negação. Comigo isso não vai acontecer, eu vou jogar e eu duvido que o cara vai fazer eu me matar. Então, ele se sente com um poder, exatamente, que na verdade ele não tem. E ao mesmo tempo, ele se afasta dos pais, né, do mundo meio adulto, porque ele começa a perceber também a incoerência que é presente no mundo adulto. Então, ele fica meio confuso. Ele não é criança, mas ele ainda não é adulto. E ele percebe essas coisas e ele começa a tentar achar o próprio caminho para resolver as questões da vida dele. E o que eu acho que é interessante, que você está apresentando para a gente, toda essa construção neural, né, que vai acontecer com esse adolescente, é que é um processo muito mais químico, muito mais fisiológico, até do que cultural. Isso. Né? Porque você tem uma formação também em letras, então você passou grande parte da sua vida lidando com essa faixa etária na sala de aula. Hoje você lida com essa faixa etária no teu consultório, mas você viveu a sala de aula. E viveu isso nos Estados Unidos por um período e viveu isso na China também por um período. Então você tem uma experiência multicultural com esses adolescentes. É tudo igual? É tudo igual. Adolescente, independente da cultura e aonde ele estiver, vai passar pelo mesmo processo, porque é realmente uma questão química, né? Então, quando o pai e a mãe entendem isso, fica um pouco mais leve, né, de entender aquele comportamento que está afastado da família, que está tentando se encontrar, né? E às vezes o adolescente tem um comportamento que é um pouco pesado para o pai ouvir, né? Numa discussão simples ele fala, eu te odeio, e bate a porta do quarto, né? Aquilo para um pai é muito pesado ouvir. Nossa, meu filho que me amava, de repente vira e fala que me odeia, né? Na verdade, essa intensidade que ele tem, ele está com raiva, né? Agora, cabe ao pai que tem essa maturidade, né? Porque toda relação tem dois lados. E, nesse caso, o lado maduro é o lado do adulto. Ou deveria supostamente, ser. Né? Então, essa falta de equilíbrio emocional que ele está passando por conta desse amadurecimento ainda do córtex pré-frontal, precisa de uma intervenção de alguém que tenha maturidade, que possa trazer clareza, que possa guiar, que possa direcionar. E, às vezes, a gente recebe pais no consultório que diz o seguinte, mas esse menino não faz nada direito, esse menino é muito bagunçado, ele não presta atenção, ele não foca. Então, se o pai não entende que isso também tem a ver com um processo, ele não consegue trazer uma intervenção que vai ajudar numa construção dessa maturidade, né? Porque depois que esse processo passar, ele vai entrar na fase adulta e ele vai carregar aquilo que ele recebeu nesse processo de amadurecimento, né? Então, é muito importante que o pai conheça isso para também tirar o filho desse tipo de perigo, né? Porque
A gente sabe que tem muitos adolescentes que passam a noite inteira no celular, no computador, nos games. E o pai está dormindo e não sabe que tipo de acesso essa criança está tendo na internet e tudo mais, né? Esse é um ponto fundamental e muito discutido com essa história do jogo da baleia azul. Porque eu tenho uma pesquisa aqui, por exemplo, que diz que 82% das crianças e adolescentes usam o celular para acessarem a internet. Essa pesquisa foi divulgada em 2015 pelo Comitê Gestor da Internet. Ou seja, está ali dentro do universo da criança, aquele celular. Exatamente. E o pai não tem acesso muitas vezes o pai tem menos conhecimento tecnológico do que o próprio adolescente e tem a questão da privacidade. Isso. Ou seja, vou deixar o meu filho acessar o conteúdo que ele tiver que acessar e isso não é da minha conta. Isso é muito perigoso. Na verdade, assim, como ele não tem maturidade emocional ainda, ele não tem condição de ter privacidade plena. Porque privacidade é uma coisa que pertence ao mundo do adulto. O adulto sabe as consequências daquilo que ele vai escolher na privacidade que ele tem, das coisas que ele vai acessar, do que ele vai fazer com a responsabilidade que está na mão dele. Mas o adolescente não tem. Então, se o pai deixa assim tão solto, tão aberto, ele vai ter acesso a coisas que ele não tem maturidade para digerir ou para entender o que fazer. E se ele cai na mão de uma pessoa que tem má índole, que pode induzi-lo a fazer coisas que ele não percebe esse perigo, isso pode trazer uma complicação não só para a criança, tanto emocionalmente, mas também de segurança, né? Porque essa criançada entra na rede social e eles mostram tudo. É foto da casa, eles põem lá o telefone celular. Então, independente de quem vai estar em contato com essa criança, ele tem que aprender que precisa ter segurança, né? Então, o que eu aconselho aos pais é que haja um combinado, né? Porque o adolescente, ele parece essa confusão toda, mas ele é muito inteligente, ele começa já um sentido de julgar as coisas. Então, se você conseguir acessá-lo e você guiá-lo, você vai fazer com que ele compreenda as coisas. Esse processo, essa confusão, precisa de uma orientação para que esse amadurecimento ocorra de maneira adequada, para que ele se torne um adulto saudável. Né? Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente estava falando de todas essas características e das necessidades e intensidades do adolescente, mas não é porque isso é normal nessa fase que não precisa haver, vou usar a palavra que você usou, a intervenção dos pais. Né? É preciso que os pais ajudem esses adolescentes a passarem por essa fase de forma guiada. Isso, tem que haver um direcionamento, né? O que acontece é que os pais, eles estão com medo de ser pais. Querem ser amigos. É mais fácil ser amigo, porque de repente ele passa tanto tempo fora, trabalhando, e quando eu chegar vai ser só briga, né? Ou então ele chega e só briga, né? Ele precisa manter um laço com esse filho, porque esse período já provoca um afastamento natural. Então, se o pai não tiver um gancho para trazer esse filho para perto dele, para orientá-lo, então ele não sabe o que está acontecendo com essa criança, né? Então, o interessante seria que eles sentassem e combinassem as coisas. Conversa com a criança, né? Olha, tá bom, você quer um celular? Então, tem regras, vamos sentar, vamos conversar junto como é que vai ser. Então, o pai tem que limitar o tempo, tem que limitar a internet, ele pode usar aplicativos para bloquear o próprio celular, né, do filho. E à noite, principalmente, a noite é feita para dormir. E essa criança não pode ficar a noite inteira no computador. Agora, tem pai que tem medo de dizer não para o filho, né? Pai, o que ele vai pensar de mim? Ser amigo do filho, ser um pai amigo, é melhor do que você ser um melhor amigo. Porque se tem dois adolescentes tendo uma relação, quem é que vai guiar esse adolescente? Então, o que o adolescente precisa, na verdade, é de acolhimento e de orientação. Mas tudo isso tem que ser feito com firmeza e com muito amor, né? Tem que ter um equilíbrio. A balança desses dois elementos, né? A firmeza do processo educacional e o amor e o cuidado por essa criança. Porque ele precisa sentir que ele tem um porto seguro. Porque ele quer um limite. Querendo ou não, o adolescente, ele tem essa coisa doida de sair procurando adrenalina, mas ele quer um limite. Tanto é que ele vai testando, né? Como professora na sala de aula, o tempo todo, o adolescente tem testando o limite da gente, né? Então, ele quer isso. Só que, obviamente, ele não vai dizer isso
e ele vai espernear, né? Mas o pai tem que ter essa maturidade de não, eu vou te guiar e é para o teu bem, né? De repente, depois de uma discussão que ele ficou alterado, deixa ele acalmar um pouco, chama o filho e fala, olha, filho, eu fiz isso para o teu bem. Hoje você não entende isso. Eles odeiam esse papo, né? Essa coisa de, ai, ser Quando você tiver a minha idade, você vai entender. Então. Mas faz parte, porque querendo ou não, ele se sente acolhido. Ele faz aquela cara lá de não estou gostando na hora, mas ele sente que ele tem um porto seguro, que ele pode voltar para ali, né? Então, são nesse tipo de relacionamento que o pai constrói um lugar onde o filho, quando ele tiver dúvida, quando ele tem orientação, e aí ele dá de cara com uma coisa na internet, que ele falou, opa, esse negócio aqui está meio estranho, ele sabe que ele tem aonde correr, né? Agora, é muito interessante a gente pensar que esse jogo trouxe à tona um negócio que estava aí correndo solto e muito pai não sabia, né? Exatamente. Então, não é só o jogo da baleia, é uma coisa muito complicada, sim, porque nem se sabe ainda como lidar com isso. Mas o mais complicado ainda é saber que os pais nem sabem quais são as entradas de coisas perigosas na vida do filho dele. E com né? quem esse filho está conversando? Exatamente. Esse jogo da baleia azul, ele pode terminar no suicídio desse jovem, desse adolescente. A gente recentemente teve o lançamento desse seriado também, que fala sobre o suicídio, né? E tem se falado sobre esse assunto, que geralmente é um assunto um pouco tabu na mídia. Né? Não se fala muito, porque senão a gente valoriza, a gente dá ideia, a gente incentiva. Você como psicóloga, Shirley, você acha que é positiva esse tipo de discussão que a gente está tendo sobre o suicídio? Ele pode ser instrutivo? Olha, existem duas linhas aí de pensamento em relação a isso. É realmente um assunto tabu. E todo mundo acredita que falar sobre o suicídio dá ideia para aqueles que já têm uma tendência. Já tem uma tendência. Né? Na verdade, isso está muito relacionado à questão da depressão, né? E a pessoa que tem uma tendência ao suicídio, provavelmente ela tem uma depressão, que é um transtorno aí neuropsicológico, e ela precisa de intervenções para ajudá-la, no sentido não só de terapia, mas também, às vezes, de remédio também, né? Uma coisa psiquiátrica, um acompanhamento psiquiátrico. Então, existe um outro tabu em relação à depressão. As pessoas começam a julgar, é frescura, é preguiça, vai lavar uma roupa, sabe? Esse tipo de julgamento para uma pessoa que tem um transtorno. No universo cristão onde a gente vive, é falta de fé. Isso, às vezes isso acontece muito. E é um processo químico que precisa de uma intervenção medicamentosa, como você colocou aqui pra gente. Exatamente. Agora, nem todo mundo que tem uma depressão tem uma tendência suicida, não é isso? Não é. Mas o que acontece? As pessoas começam a falar sobre suicídio, mas quando ele já ocorreu. Então, quer dizer, o que aconteceu com essa pessoa no período antes dela chegar nesse ponto? É isso que precisa ser, na verdade, tratado. Precisa haver uma reeducação no sentido de encarar a depressão como uma doença que tem condição de ser tratada e tirar essa pessoa do caminho de chegar ao ponto de querer se suicidar, né? No caso desse jogo, as tarefas, pelo que a gente viu na mídia, elas vão levar o adolescente a ficar cada vez mais triste, cada vez mais melancólico, retraído, né? E são horas assistindo filme de terror, se cortando, e ele ainda tem que provar, né? Mostrando foto. Enfim, todas essas especulações a gente não sabe se realmente é verdade, mas querendo ou não, esse tipo de coisa leva o adolescente a chegar num estado onde, de repente, morrer vai ser mais, né, suave, porque é tanta angústia que gera esse tipo de atividade, né? Mas o suicídio, ele tem um foco, quando a gente fala do suicídio, ele tem um foco onde já é o final, mas o outro caminho, que é o caminho que eu concordo em falar, é em tratar da pessoa, a vida sempre vale mais, né? Então, a gente mostrar para essa pessoa que a doença que ela tem outros caminhos, que ela não precisa se entregar ao fim da vida, né? Porque as pessoas pensam que o contrário da depressão é felicidade. E, na verdade, a depressão leva a pessoa a desistir de viver. Ela perde a motivação de viver. Então, o que a gente precisa devolver para essa pessoa é razões para que ela possa valorizar e continuar vivendo, né?
Porque se você falar, vai fazer alguma coisa, você está aí deprimida, só chorando, isso não funciona. É a mesma coisa que eu virar para você que quebrou a perna e falar, ai, para com isso, sai andando, isso aí não é nada, né? Existe um tratamento. Então, na verdade, o que falta é uma educação para que as pessoas consigam compreender os problemas de doenças psicológicas e que elas são doenças que podem ser tratadas da mesma maneira que as outras doenças e elas precisam de acompanhamento, né? E o suicídio está ligado com isso, então existem esses tabus e não se fala muito, né? Então, é importante que a gente traga esclarecimento. Claro. Por isso que eu achei que seria interessante que os pais, eles se voltassem a conhecer melhor o período de adolescência e as características do que o jogo em si, né? Agora, como que um pai que de repente descobre que o filho está jogando isso? Imagina o desespero, né? Converso, não converso, procuro ajuda, o que eu faço? O ideal é você ser franco, é sentar e vamos conversar. Por que você se interessou por esse jogo? O que está acontecendo? Deixar a criança à vontade para ela falar, porque a grande maioria das vezes ela não está indo lá porque ela está triste a ponto de querer se matar. Ela é curiosa. O adolescente ele é muito curioso. E aí o jogo é que vai encaminhando para esse final trágico e terrível. Então, o pai tem que ser sincero e tem que mostrar apoio, porque essa criança tem que entender que, porque segundo o que dizem, esses mentores que eles chamam de curador, né? Essas tarefas que são passadas, sim. Eles vão colocando medo na criança, né? Olha, não conta para ninguém, porque eles trazem ameaças, né? Então, se o filho sabe que ele pode contar com o pai, se ele vê que o pai pode ser um apoio para ele pode sim, né? Se livrar disso. Então, eu diria que para os pais que é muito interessante que eles pensem que o filho dele está distante, mas ele pode ser resgatado somente pelo pai, porque a primeira infância já traz ali uma conexão com o filho. Então, quando chega nesse período que essa conexão se perde, o pai é que tem maturidade para fazer com que ela aconteça de novo. Muito bom. Então, não tenha medo, né? Existem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, o pai tem que ter paciência, né? Porque exige paciência. Sim. Depois, ele tem que ter persistência, porque ele não pode desistir do filho dele, né? Claro. E ele tem que ter coerência, porque ele já sabe muita coisa, né, que faz parte da vida adulta aí, e o pai precisa ajudar nesse sentido. E acolhimento, que é fundamental, e orientação. Agora, tudo isso tem que ser com muita firmeza e com muito amor. Senão... Ou seja, com muito equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio é a chave fundamental para isso. Shirley, né? Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi super esclarecedor, tenho certeza que foi uma grande lição aí para pais terem uma proximidade com os filhos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a vocês por convidarem. Até a próxima. Até.